Bom dia, gente do céu. Tudo bem, né? Espero que sim. Essa semana de 8 a 12, vamos concluir a parte de geometria analítica, tá certo? Vimos na aula passada como obter a equação de uma reta nas formas geral, que é ax mais by mais c igual a zero. A gente também viu na parte reduzida, tá? É só você encontrar o valor, a expressão y, que é igual a x mais b, tá certo? Onde a gente tem duas informações. O m vai ser quem? O coeficiente angular, e o n vai ser o coeficiente linear. Também vimos um tipo de equação quando a gente conhece o teu coeficiente angular em um ponto, tá certo? Que pertence a essa reta, ok? Então, e como representar essa reta no plano cartesiano? Como representar? Então, veja bem, eu vou considerar aqui agora duas retas, ó. YR é igual a quem? MRX mais NR. Olha, gente, estou frisando de novo, ó. Coeficiente angular da reta, coeficiente linear da reta. O que é coeficiente angular mesmo? É aquele espaço, né? Aquela abertura, aquele ângulo que é formado por quem? A reta e o coeficiente, o eixo da abscissa, que é esse aqui, ó. Então aqui, ó, formou um ângulo, tá? E esse ângulo, a tangência desse ângulo é exatamente o coeficiente angular. E o coeficiente linear é quando a reta intercepta o eixo de quem? Da ordenada, certo? Só revisando aí. E vou considerar também a reta S. YS vai ser quem? MS vezes X mais NS. Tem o coeficiente angular, MS, tem o coeficiente linear, MS. Tá certo? E, e suas respectivas equações. Veja bem, na geometria, sabemos que duas retas coplanares podem ser classificadas em coincidentes, paralelas, distintas ou concorrentes, sendo as retas perpendiculares um caso particular das retas concorrentes. Gente, mas como saber qual a posição relativa entre duas retas R e S, que eu estou considerando aqui, R e S? Tá? Estou conhecendo apenas as equações que as definem. Está vendo aqui, ó? Tá? Conhecendo essas duas equações aqui, ó. Tá certo? Veremos adiante quais as condições que permitem determinar a posição relativa entre duas retas por meio dos coeficientes angulares e ou lineares. Então, quais as condições? Quais as condições quando essas duas retas são paralelas? Essas duas retas, elas são concorrentes. Essa reta aqui são coincidentes. E a outra seria as retas perpendiculares. Então, qual é a condição? Então, o objetivo nosso é saber essa condição aí, tá certo? Então, vamos ver aqui, gente. Paralelas. Ó, qual é a condição que quando duas retas são paralelas? Ó, R, ó, esse símbolo aqui, ó, tá? Na geometria euclidiana, dois tracinhos assim, significa que R é paralelo a S, tá certo? Ok. Então vamos verificar as condições para que as retas RS de coeficientes angulares MR, MR e MS e coeficientes lineares NR, NR e NS sejam paralelas. Lembrando que as retas paralelas podem ser distintas ou coincidentes. Distintas, essa aqui, ó, tá? R e S são distintas. E aqui coincide uma com a outra, essa aqui, gente, ó.
ela está uma em cima da outra, tá vendo? Uma em cima da outra. Então a gente diz que é coincidente. Ok? Tranquilo? Entenderam? Não é fácil? Então veja bem. Vamos lá. Eu tenho essa. Quando é que duas retas são paralelas, gente do céu? Quando a sua distância de um ponto ao ponto de outra reta, elas são equidistantes. Então, essa distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá, é igual à distância daqui para cá, tá certo? E ela nunca vai ter um ponto de intersecção, jamais, tá certo? Então, olha, para que as retas R e S sejam paralelas, distintas, devem satisfazer as seguintes condições. Ó. Eu tenho aqui um ângulo alfa R, dessa reta R. E tenho um ângulo formado aqui, ó, da reta S. Bom, gente, eles são iguais, tá certo? Se os ângulos alfa R e alfa S são iguais, digamos, aqui é 30 graus, aqui é 30 graus. Aqui é 45 graus, aqui tem que ser também 45 graus. Logo, a tangente desse ângulo aqui, gente, é também igual à tangente desse ângulo aqui, da reta S. Então, se suas tangentes são iguais, eu vou botar aqui, ó. Se a tangente do ângulo R é igual à tangente do ângulo S, então isso implica dizer que seus coeficientes, aqui, ó, MR é igual a MS, porque a tangente de alfa R é quem? É MR. A gente viu isso na aula passada, viu? Tá? Então eu posso afirmar que o coeficiente da reta R, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente de quem? Da reta S. Tá vendo aqui? Então, essa é a condição para que duas retas sejam paralelas, gente. É que seus coeficientes angulares, eles são iguais. E os coeficientes lineares, que não vai ter tanta importância, mas isso é bom saber, é que eles são diferentes. Tá vendo? Os coeficientes lineares da reta R é diferente do coeficiente linear da reta S. Eles são diferentes. Se caso eles forem iguais, gente, o que é que acontece? Vai acontecer isso aqui, ó. Ó, gente do céu. Vai acontecer isso, ó. A reta vai ser o quê? Coincidentes. Tá vendo aqui? Coincidentes. Uma em cima da outra. Tá? O símbolo aqui de coincidente, ó, R, 3-S. Então, isso aqui a gente diz que R é coincidente a S. Ou seja, qual é a condição que quando duas retas são coincidentes? Quando os seus coeficientes angulares, claro, eles têm que ser iguais, certo? E os seus coeficientes lineares também são iguais. Então, isso você pode afirmar que essas duas retas são coincidentes, tá certo? Paralelas coincidentes, ok? Então, voltando aqui para paralelas distintas, tá? É quando, claro, também os seus coeficientes angulares são iguais, mas os seus coeficientes lineares são diferentes, tá certo? Tem que ser diferente. Logo, R é paralelo a S, tá certo? Entendeu? Não é fácil? Não é fácil ou não é? Meu professor, isso não é fácil, é muito fácil. Tá certo? Vamos verificar agora quando ela é concorrente. Certo? Pense aqui, ó. Uma reta R, uma reta S, tá vendo? Um xizinho. E ele sempre vai ter um ponto comum aqui, ó. Eita, deixa eu ver aqui. Ó, vai ter um ponto comum, ó. Tá? Ponto comum. Chamado de P aqui, ó. Ponto comum. Certo?
vamos verificar quais as condições algébricas que devem ocorrer para que as retas RS de coeficientes angulares MR e MS, tá certo? Sejam concorrentes. Lembrando que as retas concorrentes cruzam-se em um único ponto. Tá? Ele cruza aqui, ó, em um único ponto. E percebemos que elas podem ser perpendiculares ou não. Certo? Ou não. Ela tem um caso particular que é perpendiculares, que a gente vai ver daqui a pouco, o caso de perpendiculares. Mas primeiro vamos ver aqui quando ela é concorrente. Então, quando o teu coeficiente aqui, gente céu, for diferente, os coeficientes angular da reta R é diferente da MS, então você já pode pensar duas coisas, ó. Ou é concorrente ou é perpendicular, certo? Aí você tem que ver. É diferente, pronto. Então, concorrente. Aí você tem que ver se essas duas retas também são perpendiculares, tá certo? Mas aqui, ó, para que duas retas sejam concorrentes, basta dizer que teus coeficientes tem que ser o quê? Diferente, tá certo? O coeficiente de MR é diferente do coeficiente de S. Então, ó, a gente representa como x aqui, ó, R, x e S. Isso aqui a gente diz que é a reta S, R é concorrente à reta S, ok? Tranquilo? Então essa é a condição de duas retas são concorrentes. Eu vou pegar aqui, ó, vou mostrar a condição quando ela é perpendicular. Perpendicular, gente, céu. Vê bem, na perpendicular, você tem aqui, ó, vai ter um ponto comum, tá? Quando elas interceptarem, vai ter um ponto comum aqui, P. Agora, ela vai formar um ângulo de quanto? 90 graus, ó. Aqui, ó, 90 graus. Tá certo? Então, quando essas duas retas formarem 90 graus, é porque elas são perpendiculares. Não é verdade? Bem, eu tenho aqui esse ângulo alfa S, tá? E esse ângulo aqui, alfa R, certo? São dois ângulos que estão formando aqui, ó, com a reta S e a reta R, tá certo? Gente, esses dois ângulos aqui, eles são diferentes. Eles não podem ser iguais. Se eles são diferentes, logo a tangente desse ângulo aqui, S, ele é diferente da tangente do ângulo R. Não é verdade? Se os ângulos são diferentes, por exemplo, se eu tenho aqui 30 graus e esse ângulo aqui é 45 graus, então os ângulos são diferentes. Um é 30 e o outro é 45. Logo, a tangente de 30 não é diferente da tangente do 45. É verdade? Então a condição de perpendicular é o seguinte. Primeiro, os coeficientes lineares, angulares, eles têm que ser diferentes. Tá certo? Como concorrente. Primeira coisa, os coeficientes angulares são diferentes. Certo? Então você pode pensar, ou essas duas retas são concorrentes ou são perpendiculares. Certo? Então, a condição, aí para você saber se é perpendiculares de fato, basta você pegar o coeficiente R vezes o coeficiente de S igualar a quem? A menos 1. Se acontecer isso aqui, gente, então com certeza você pode afirmar que essa reta é perpendicular a quem? A S. Entendeu? Então tá aí, ó, as posições
relativas de duas retas. Elas podem serem paralelas quando seus coeficientes angulares são iguais e seus coeficientes lineares são diferentes. Ela pode ser coincidente, seus coeficientes angulares são iguais e seus coeficientes lineares também são iguais. E também pode ser concorrente. Basta saber, se são diferentes os ângulos, é concorrente. Quer dizer, se os coeficientes angulares são diferentes, pode afirmar que já é concorrente. E para saber se é perpendicular, então tem essa condição aqui, ó. O coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S, ele tem que ser igual a quem? A menos 1, gente. Tá certo? Então, essas aí são as condições relativas de duas retas. Certo? No outro vídeo, eu vou fazer exemplos. Ok? Tchau, daqui a pouco chega aí.